e objetiva. Eu tenho um compromisso firmado com o meu amigo, deputado estadual Fernando Santana, e ele sabe disso, para que ele trouxesse recursos para Juazeiro do Norte. E eu disse isso a ele numa reunião com Camilo Santana, Giovanni Sampaio, ele e eu. Precisamos de recursos para a cidade de Juazeiro do Norte, até para que eu possa ir às ruas e dizer por que é que aquela pessoa merece o apoio dos juazeirenses. E nós temos um compromisso de ele votar em mim para reeleição. Eu recebi o vídeo e fiquei extremamente desapontado, extremamente triste, porque na verdade quando eu recebi o primeiro vídeo, ele dizia que, para além do compromisso, ele tinha vontade de apoiar Gleidson, e essa vontade estava diminuindo. Fecha aspas. No segundo vídeo que eu recebi, ele diz: não tenho compromisso com a reeleição do Gleidson, e o compromisso que eu tinha era de liberação de 22 milhões de reais. Aquilo foi mesmo que uma facada no meu coração, porque aquele compromisso que nós firmamos, eu não firmei sozinho. Primeiro eu firmei o compromisso ao lado de mais de 25 pessoas. Quando isso aconteceu? Nós estávamos numa reunião do primeiro escalão, quando 2 secretários me disseram textualmente: Gleidson, você vai votar no Fernando. Ele está lhe prometendo que vai votar em você, mas ele não vai cumprir. Ele vai ser candidato. Essa é a minha opinião. E ali eu tentei demover isso na frente do Fernando? Não, isso numa só reunião fechada. Naquele instante, Giovanni Sampaio sai da sala, que ele estava partícipe dessa reunião. Sim. Ligou para Fernando Santana, voltou com ele, colocou no Viva Voz, e o microfone que a gente usa para fazer a reunião, ele colocou aqui no microfone do telefone. E o Fernando Santana se comprometeu na presença de mais de 25 pessoas, dizendo que tinha compromisso sim com a reeleição do Gleidson e que iria cumprir isso. Num segundo momento, nós participamos de várias reuniões, está aqui o Tasso Magno, que não me deixa mentir, em várias fábricas de Juazeiro do Norte. Nas falas que o Fernando se utilizava, ele dizia: estão dizendo por aí que eu não vou cumprir com a minha palavra e que eu não vou cumprir com a minha compromisso na reeleição do Gleidson. Mas por isso e por aquilo outro, vou votar no Gleidson sim para a reeleição, e conte comigo, meu irmão. Está aqui Tasso Magno de testemunha, e tem várias fábricas que nós visitamos. E outra, quando do lançamento da campanha de Fernando Santana, naquela época quem ia ser o candidato era Dr. Giovanni Sampaio, eu cheguei para o Fernando e disse: Fernando, eu sei que eu fiz acordo com um homem, eu sei que eu confio na sua palavra, mas entenda, tem muitas pessoas ligadas ao nosso grupo que não acreditam que você vai cumprir com a sua promessa de votar em mim. Então é importante que você diga isso nessa reunião, até para fortalecer a militância. E a militância ir para as ruas e pedir o voto para você com consistência. E aí ele disse de público, no lançamento de uma campanha para mais de 2.000 pessoas. No frigir dos ovos, você pode até encontrar um ou outro motivo para dizer que não tem condições de cumprir com a sua promessa, de cumprir com o seu compromisso. Mas você não pode dizer que as pessoas estão faltando com a verdade, porque isso é um desrespeito muito grande com muita gente que estava ouvindo a tudo isso. E as pessoas vêm até mim e dizem: não, Gleidson, eu não acredito que você botou a gente nessa situação. Eu tenho dito: gente, calma, vamos deixar para falar sobre a eleição no momento oportuno, mas eu não posso ficar calado, porque senão a gente passa de mentiroso. Se a gente passar por mentiroso, é muito ruim. Nem só por mim, mas pelas centenas de pessoas que também ouviram isso. Essas reuniões, prefeito Gleidson, que você acabou de citar, que o Fernando falou, o Giovanni saiu fora com o celular, voltou com ele, colocou em Viva Voz. Ela fica gravada, essas reuniões do prefeito com os secretários, ou não? Reunião de secretário, se alguém gravou, gravou sem autorização. Ninguém combinou de gravar. Não fica nada gravado. Mas o lançamento da candidatura foi gravado. E nessa oportunidade ele fala também. Isso aí foi claro, foi notório. Foi transmitido pelas redes sociais. Nas reuniões que nós fizemos com o Dr. Tasso Magno, aqui e ali sempre tinha uma pessoa que, não era Tasso, que filmava, puxava os celulares e filmava.
Dezenas de ruas. Nós andamos ruas e mais ruas em Juazeiro do Norte. Pois não. Prefeito Gleidson, me desculpe aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Protocolo. Boa tarde a todos os ouvintes do Supertempo. Eu participei ao lado do nosso deputado estadual, Fernando Santana, ao lado do prefeito Gleidson Bezerra, em dezenas de ruas, vários bairros, onde o Fernando Santana ele dizia, inclusive, olha, estão dizendo aí que eu não votarei e não cumprirei um compromisso de votar na reeleição do Gleidson Bezerra. Pegar na minha mão, pegar na mão do prefeito Gleidson e dizia, eu cumpro o compromisso e eu votarei, estou ao lado do prefeito se for para a reeleição. Isso aí realmente tem dezenas de gravações, não feitas por mim, nem pelo prefeito Gleidson, nem pela parte da administração, populares mesmo, que cobriam os nossos comícios, as nossas caminhadas, e foram dezenas de ruas, vários bairros, em várias fábricas, que eu estava ao lado do Gleidson, estava ao lado do Fernando Santana, e ele dizia isso de viva voz, sem tutubiar, e falava dizendo que, olha, eu vou assumir o compromisso e vou cumprir. Ok, então além do prefeito Gleidson, tem um reforço da fala eu costumo chamar vereador Tasso Magno, né? Até pelo trabalho que ele desenvolveu, a gente se acostuma a chamar, assim como acostumava chamar Gleidson de vereador, agora não, pelo tempo a gente já acostumou chamá-lo de prefeito. Tem outra fala também, prefeito, que eu gostaria de ouvi-lo. Você teve várias reuniões com o Camilo, inclusive apoiou ele para o Senado na sua eleição, né? Além do Fernando, teve o apoio também para o Camilo. E uma das partes da entrevista que eu ouvi e vi de Fernando no último sábado, ele disse que você traiu o Camilo. Não sei se você chegou a ver essa parte. Em que ele se refere a sua traição ao senador Camilo? Eu gostaria de saber. É muito importante deixar pontuado que num problema que o país está vivendo neste momento, no momento em que mais de 3.500 municípios estão passando pelo que estão, Juazeiro do Norte começa a entrar numa rota que é extremamente preocupante, porque nós não estamos fora do universo. Nós também temos queda no FPM, queda no Fundeb. Nós temos a responsabilidade de cuidar dessa cidade, de trabalhar. E eu gostaria de poder estar tratando sobre as questões essas que eu estou pontuando, das questões da administração. Mas, infelizmente, a fala realmente foi tão contundente que não tem como, neste momento, a gente não dizer a nossa versão e tentar entender o que eu traí Camilo. O que? Eu faço essa pergunta porque eu votei no Camilo. Todos os juazeirenses sabem disso. Tassi estava comigo lado a lado. Nós andamos rua por rua, batendo porta por porta. Nas entrevistas que eu concedi aqui, eu citava que votei no Camilo. O que é trair? Eu disse a Camilo numa reunião, eu tive a oportunidade de conversar agora com o governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas. E o governador, Tasso, conversou comigo, eu acho que nem lhe contei essa história ainda. E lá durante a reunião, estava lá Fernando Santana, estava lá Giovanni Sampaio, Catanho, Arthur Bruno, Nelson Martins. E o governador começou dizendo que a informação que chegou até mim é que você iria votar no candidato do Camilo a governador. Ele falou. Para resumir a conversa, eu disse a ele: governador, a informação que chegou ao senhor está errada. Porque eu dizia que votava no Capitão Wagner desde 1900 e quando eu estava eleito. Quando eu me reuni com Camilo Santana na cozinha do Palácio Oficial do Governo do Estado, na véspera de passar por um processo de cassação, ele me perguntou: em quem você vota para deputado federal? Em quem você vota para estadual? Em quem você vota para senador? E aí eu disse: e quem vota para governador? Eu disse: eu voto em Capitão Wagner. Por quê? Eu digo: por conta de um compromisso assumido. E não tem volta. O tempo se passou, outro dia nós nos encontramos no Ciopaé. Mais uma vez, com Giovanni, com Fernando Santana, com Camilo e eu. E ele perguntou: você vota em quem para governador? Eu disse: eu voto em Capitão Wagner. E ali ele perguntou: mas por que não? Se fosse Girão, que é do seu partido, eu entenderia, mas por que Capitão Wagner? Aí eu disse: um dia o senhor foi governador, um dia o senhor foi um prefeito derrotado na cidade de Barbalha, um candidato derrotado. Hoje o senhor é um dos maiores governadores da história do Ceará, porque alguém um dia lhe deu a mão. E quem lhe deu a mão foram os Ferreira Gomes, foi o Cid Gomes, foi o Ciro Gomes. E hoje o senhor escuta as críticas que o Ciro faz ao Lula, e o senhor não se manifesta contra Ciro, em respeito a tudo aquilo que um dia eles lhe deram a mão.
Hoje, governador, o senhor está falando com o prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, mas num passado recente, eu era apenas um vereador que sonhava em ser prefeito. E se hoje eu sou prefeito, foi porque quem me deu a mão naquele momento foi Eduardo Girão, Capitão Wagner e, em especial, o Fernando Torres, presidente do Podemos. Fernandão. E como o Fernandão me deu a mão e hoje eles me pedem o voto para o Capitão Wagner, eu tô fechado com o Capitão Wagner. É gratidão. Além dele ter trabalhado por Juazeiro, ter colocado 11 milhões de reais aqui. Camilo se levantou, me deu a mão e disse: foi a melhor conversa que nós já tivemos. É melhor falar a verdade mesmo e ser sincero. Então nunca na minha vida eu disse para Camilo, e eu tenho testemunhas disso, o Giovanni sabe do que eu estou falando, que eu disse que votaria no Capitão Wagner. De público, conversa com as pessoas, eu sempre dizia os porquês que eu votava no Capitão Wagner. Na campanha eu dizia, ao lado de Fernando Santana, com a bandeira vermelha do Fernando, por tudo que eu acabei de explicar, e andava com o Capitão Wagner, com a bandeira azul do Capitão Wagner, tá lá na internet para quem quiser acompanhar. Então, de chegar e dizer assim, não, traiu o governador Camilo, em quê? Em quê? Diga qual foi o motivo da traição, porque isso não é justo. Chegando aqui nos estúdios, nosso amigo Lulinha e nosso amigo e irmão Diogo Machado. Dioguinho, é um prazer enorme estar com você aqui, Dioguinho. Entendeu? E tem coisas que precisam ser pontuadas, porque para mim isso é muito caro, sabe? Isso é muito importante. Então eu tinha que dizer isso. Uma conversa que eu já conversei com algumas pessoas no bastidor, hoje eu estou dizendo aqui para a Rádio do Tempo, para todos que queiram ouvir. E eu disse isso ao governador Eumano, olhando nos olhos dele. E aí eu disse ao governador Eumano, na hora que eu estiver falando uma mentira, eu quero ser interrompido. Seja por Fernando, seja por Giovanni. E eles não me interromperam, porque era a verdade dos fatos. Então, que hora foi essa traição? O que é traição? É bom que diga direitinho isso aí, porque levar nome de traidor assim não se faz, em especial com um amigo. Porque de verdade, sem negócio de frufruzagem, eu tenho na condição de um amigo, pelo que nós construímos e pelo que eu acredito que nós podemos construir. Qual foi a última vez que você falou com o deputado Fernando? Tá com uns 6 dias. É recente, né? Através de mensagens de celular. É verdade, prefeito Gleitz, que em uma das suas visitas, o Eumano lhe deu o número do telefone particular, quando tivesse alguma demanda de fazer, você falar direto com ele? Procede essa informação? Procede, não no sentido de apoio político. É bom deixar... De demanda mesmo para Juazeiro. Demanda para a cidade. Sim. É bom deixar isso claro. Quando eu contei essa história para você, essa história comprida todinha aqui, aí ele olhou para mim como quem, enfim, não era o que eu tinha ouvido falar. E eu pedi aos presentes, na hora que eu estiver faltando com a verdade, me interrompa. E ninguém me interrompeu. Diante disso, ele disse: prefeito, para evitar ruído na comunicação, quando tiver uma demanda do Juazeiro do Norte e tudo mais, que houver qualquer tipo de embaraço, meu telefone pessoal é tal, você deixa o seu número de telefone também e a gente pode dialogar diretamente. Eu falei para ele todas aquelas obras que nós temos com o governo do estado, toda a necessidade de Juazeiro do Norte, processo de beatificação do Padre Cícero, memorial, a questão da AIC, aí nós falamos sobre várias coisas. Ele passou o número de telefone, ele não falou hora nenhuma nesse negócio de apoio político, se a gente vai estar junto, se não vai, isso aí não tem nada a ver. O que não deixa de ser uma boa notícia, né? Mas às vezes as pessoas dizem, não, porque eles agora estão fechados. Não, não é isso. A gente estava ali numa conversa realmente institucional. Ok, deixa eu abraçar aqui os nossos ouvintes da eleição, da última eleição, 2022, foi? 2022, é a última 22, né? Verdade. Aquela sua postagem contra o PT, contra Lula, que algumas pessoas dizem que foi agressiva, quando você expressa o seu voto ali naquele momento. Você se arrepende daquela postagem? Ou você ainda tem aquele mesmo pensamento? Nenhuma vírgula de arrependimento. Inclusive, quem disse que eu tinha feito um ataque ao Lula, eu abri já um processo na justiça. Porque teve um determinado blog aqui de Juazeiro do Norte, sim, que eu já abri uns 3 processos e agora abri o 4º. A pessoa vai diante de um juiz provar qual foi a hora que eu fiz um ataque pessoal ao Lula ou a qualquer quadro do PT. Do PT, né? O questionamento que eu fiz foi que eu tinha meus motivos para votar no candidato que eu escolhi no segundo turno, votei no Ciro no primeiro turno, nas eleições passadas, votei no Ciro no primeiro turno, também nas eleições de 2022, e no segundo turno eu tinha que escolher e expliquei para o povo de Juazeiro qual era a minha razão, qual era o meu motivo. Porque o PT nacional tinha devolvido milhões e milhões
e fiz um cálculo lá em relação ao que dava para ser feito em Juazeiro do Norte. Diante disso, do dinheiro que foi devolvido e constatado, eu tinha minhas razões para votar no Bolsonaro e assim anunciei. Ora nenhum ataquei o Lula, ora nenhum ataquei nenhum prócer do PT, citando nome especificamente. Nem daqueles que devolveram o dinheiro. Agora, abrir processo na justiça só tem dois caminhos. Ou a pessoa chega na justiça e prova que eu falei diretamente de um quadro do PT, ou ela não prova e eu preciso ser ressarcido pela acusação. Agora, respondendo a tua pergunta, dizer que se arrepende? Não. Fiz a minha avaliação. E como cidadão, eu defendo a democracia. Eu defendo o seu direito de votar, Tassiano. Eu tenho amigos que votam em Lula, eu tenho amigos que votam em Bolsonaro, votaram, né?